O telefone tocou exatamente às 14h37 de uma terça-feira comum em Gávea, no Rio de Janeiro. Aquele som agudo persistente não foi apenas um chamado. Foi o estalo de um chicote que destruiu 40 anos da minha vida em questão de segundos. Eu ainda tinha as sacolas pesadas do mercado nas mãos, o plástico cortando meus dedos quando atendi. Imaginei que fosse minha filha Mariana perguntando se eu precisava de ajuda com o restante da mudança para o nosso apartamento novo. Mas a voz do outro lado era masculina rouca, carregada de uma urgência que me fez largar tudo no chão da cozinha. As laranjas rolaram pelo piso de porcelanato, espalhando um cheiro cítrico que para sempre ficaria associado ao meu luto em vida. Dona Susana, aqui é o Alberto, o antigo proprietário do apartamento. A senhora precisa vir até minha casa agora, sozinha. E pelo amor de Deus, não conte nada ao seu marido. Meu coração disparou. Senti uma tontura súbita, o tipo de vertigem que te faz duvidar se o chão ainda é sólido. Eu tinha 64 anos e achava que já conhecia todas as armadilhas que a vida poderia me dar. Eu criei 3 filhos, sobrevivi a um câncer de mama agressivo aos 50, enterrei meus pais e minha irmã mais nova. Pensei que o destino não tivesse mais cartas na manga para me assustar. Que ingenuidade a minha! Enquanto Alberto continuava falando do outro lado da linha, senti meu estômago revirar como se tivesse engolido vidro moído. Ele disse que tinha esquecido de desligar uma câmera escondida que havia instalado no teto da sala e no quarto por segurança. E o que ele viu quando acessou o sistema remotamente naquela manhã não era algo que ele pudesse guardar apenas para si. Essa é apenas a primeira ferida. Para não perder o desfecho dessa justiça, junte-se à nossa família clicando no botão de inscrição. Sua presença aqui é o que nos dá força. Desliguei o telefone e fiquei parada ali, no meio da minha cozinha nova cercada por caixas de papelão marcadas com caneta preta. Louças, panelas, mantimentos, tudo parecia tão organizado, tão planejado como a vida que eu pensava ter construído com Roberto. Através da porta entreaberta, eu conseguia ver o meu marido na sala. Ele estava montando a estante de livros, assobiando baixinho uma melodia de Beethoven, sua habitual trilha sonora de concentração. Roberto era um professor de música aposentado, um homem de gestos elegantes, cabelos grisalhos sempre impecáveis e um par de óculos de leitura na ponta do nariz que lhe davam um ar de intelectual inofensivo. Ele parecia a personificação da paz, mas naquele momento o som da furadeira dele rasgava os meus ouvidos. Cada giro daquela ferramenta parecia estar perfurando a minha própria espinha. Olhei para as minhas mãos. Elas tremiam. Eu as observei como se fossem mãos de uma estranha. As rugas de tempo e de trabalho agora pareciam canais por onde o meu sangue estava fugindo. Eu precisava sair dali antes que ele notasse que eu tinha me tornado uma estátua de dor. Amor, vou sair rapidinho, menti, forçando uma voz que eu não reconheci. Esqueci de comprar o café. Roberto levantou os olhos e me deu aquele sorriso que costumava derreter o meu coração por 4 décadas. Tudo bem, Su. Dirige com cuidado, tá? Você ainda não conhece bem essas ruas da Gávea. Ele me chamava de Su desde 1984. O apelido carinhoso, que antes era o meu refúgio, agora soava como um insulto velado, uma máscara de doçura sobre um rosto que eu já não sabia quem era. Peguei as chaves e saí. O trajeto de carro durou apenas 15 minutos, mas pareceu uma travessia por um deserto infinito. O Rio de Janeiro brilhava lá fora com o sol batendo no asfalto quente e o Cristo Redentor observando tudo do alto, mas eu me sentia em um túnel escuro. Eu olhei para o banco do passageiro e vi o meu reflexo no vidro da janela. Vi uma mulher cansada. As rugas ao redor dos meus olhos contavam histórias de noites mal dormidas, cuidando de febres dos meus filhos de turnos dobrados no hospital como enfermeira e de uma luta silenciosa contra a morte em uma ala oncológica. Eu tinha sido o pilar de ferro daquela família. Enquanto Roberto viajava para congressos de música e workshops, eu era quem mantinha a casa de pé, quem pagava as contas e quem segurava o choro para não assustar as crianças. Eu tinha sido a base e a viga ao teto. E agora Alberto estava prestes a me dizer que eu morava em uma casa assombrada por segredos. Estacionei em frente ao prédio antigo de Alberto. Meus joelhos estalaram quando saí do carro. A idade é um peso que a gente só sente de verdade quando o coração fica pesado primeiro. Alberto me abriu a porta com uma expressão de genuína agonia. Ele era um homem magro, com olheiras profundas, que denunciavam noites de culpa. O apartamento dele cheirava a cigarro velho e café requentado, um contraste brutal com a limpeza meticulosa da minha casa.
Ele me guiou até um escritório minúsculo onde um computador brilhava na penumbra. Sem dizer uma palavra, ele clicou em um arquivo. A tela mostrou as imagens do nosso apartamento novo. Data ontem, segunda-feira. Horário 1520. Eu tinha ido ao mercado fazer a primeira grande compra para abastecer a despensa. Roberto deveria estar sozinho organizando as partituras dele. Mas ele não estava sozinho. Na imagem granulada da nossa sala, vi uma mulher entrar. Ela tinha uma chave. Ela não bateu na porta. Ela entrou como se fosse a dona do lugar. E quando Roberto a viu, ele não se assustou. Ele sorriu. Não foi o sorriso calmo que ele me dava. Foi um sorriso faminto, um sorriso de quem finalmente tira uma máscara pesada. Eu reconheci aquela mulher no mesmo instante. Era Patrícia. Patrícia, a professora de piano 22 anos mais jovem que eu, tinha acolhido na minha mesa de jantar tantas vezes. Patrícia que chorou no meu ombro quando o seu noivado acabou enquanto eu lhe servia chá e dizia que ela encontraria um homem digno. Eu olhei para a tela e senti uma náusea violenta. Eles começaram a se beijar ali mesmo no meio das nossas caixas ainda fechadas. O desrespeito era tão flagrante que parecia uma agressão física. Eu sinto muito. Dona Susana Alberto sussurrou ao meu lado, mas eu mal o ouvi. Meus olhos estavam fixos em um detalhe na mesa de cabeceira do nosso quarto que a câmera também alcançava. Lá entre as pilhas de livros estava uma pasta marrom. A pasta de couro que guardava todos os nossos documentos. O dinheiro da venda da nossa casa de 40 anos, as nossas economias de vida inteira, quase R$500 mil que juntamos para ter uma velhice digna. Eu vi na gravação Roberto pegar aquela pasta e entregá-la para Patrícia. Vi os dois conferindo papéis formulários bancários e vi Roberto gesticular com empolgação, como se estivesse fechando o negócio mais importante da sua vida. Ele não estava apenas me traindo com uma mulher mais jovem. Ele estava entregando a ela o nosso suor, o nosso passado e o meu futuro. Minha garganta secou completamente. O ar do escritório de Alberto parecia ter acabado. Eu olhei para as minhas mãos e notei que o meu anel de casamento, aquele ouro já desgastado pelo tempo, parecia agora uma algema. Eu não via apenas um marido infiel naquelas imagens. Eu via um conspirador. Roberto estava operando no escuro, movendo as peças de um jogo que eu nem sabia que estava participando. Alberto, minha voz saiu metálica fria como um instrumental de um hospital. Eu preciso de uma cópia de tudo isso, de cada segundo. Alberto assentiu rapidamente, seus dedos nervosos movendo o pendrive. Ele parecia aliviado por tirar aquele peso das costas, mas eu estava apenas começando a sentir o peso das correntes. Saí dali cambaleando. Quando entrei no carro, o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio no painel. Era como se o tempo estivesse contando os últimos minutos da Susana que eu costumava ser. Eu olhei para o volante e por um momento quis apenas gritar até que meus pulmões rasgassem. 40 anos. 40 anos de lealdade, de abdicação de amor construído em cima de uma mentira que ele alimentava com partituras de Beethoven. Liguei o motor. Eu tinha que voltar para casa. Tinha que olhar para aquele homem e não deixar transparecer que eu sabia que ele era um monstro. Mas enquanto eu manobrava o carro, uma frase de Roberto na gravação ecoou na minha mente, algo que eu tinha ouvido de relance enquanto ele falava ao telefone com alguém, logo após Patrícia sair. Ela é tão previsível, tão fácil de enganar. Ela nunca vai notar o dinheiro sumindo. Previsível. Fácil. Aquelas palavras doeram mais do que a imagem do beijo. Ele me via como uma ferramenta útil, um móvel confortável que não precisava ser consultado. Ele achava que eu era uma sombra. Mas ele esqueceu que as sombras só existem porque há uma luz forte por perto. E a minha luz agora estava se transformando em um incêndio. Eu ia voltar para aquele apartamento. Ia servir o jantar. Ia olhar nos olhos dele. Mas a Susana que entrou naquele carro já não era a mesma que ia abrir a porta daquela casa assombrada. O caminho de volta para a Gávea foi um exercício de sobrevivência. Eu segurava o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos, quase da cor da porcelana fria que eu tanto amava colecionar. O sol do Rio de Janeiro entrava pelo para-brisa, iluminando cada detalhe do meu rosto no retrovisor, e eu não reconhecia a mulher que me olhava de volta. Onde estava a Susana, que acreditava em bodas de ouro? Onde estava a enfermeira, que achava que o amor era o remédio para todas as dores? Enquanto passava pelas ruas arborizadas, o Cristo Redentor parecia observar minha queda, mas eu me lembrava do que minha filha Mariana sempre dizia.
Eu tinha aço na espinha. Aquele aço agora estava sendo forjado no fogo da traição mais sórdida que um ser humano pode suportar. Eu estacionei o carro em frente ao nosso prédio novo, o prédio que deveria ser o símbolo da nossa simplificação de vida. Roberto tinha dito que era hora de vivermos apenas para nós dois, sem o peso da casa grande onde criamos nossos 3 filhos. Agora, cada detalhe daquela fachada moderna parecia uma piada de mau gosto. Eu entrei no elevador e o espelho me devolveu a imagem de uma esposa dedicada voltando do mercado. Mas dentro da minha bolsa, o pendrive de Alberto pesava mais que todo o ouro do mundo. Ao abrir a porta do apartamento, o barulho da furadeira de Roberto ainda ecoava um som rítmico quase musical que ele acompanhava com um assobio baixo de Beethoven. Ele estava lá montando a estante onde colocaríamos nossas memórias, sem saber que eu acabara de ver o vídeo dele, destruindo todas elas no nosso próprio quarto. Oi, Su, conseguiu achar o café. Ele perguntou sem se virar, a voz carregada de uma doçura que agora me causava náuseas. Eu parei na entrada da sala e observei suas costas, sua camisa xadrez azul, perfeitamente passada por mim naquela manhã. Como ele podia ter a mesma voz? Como podia manter o mesmo tom de companheirismo enquanto planejava me roubar cada centavo e fugir com Patrícia? Consegui, respondi, e minha voz saiu tão estável que eu mesma me assustei. A máscara da enfermeira treinada para manter a calma em meio ao sangue e ao caos tinha assumido o controle. Coloquei as sacolas na bancada da cozinha e senti o cheiro de madeira nova e verniz. Era o cheiro da mentira dele, um perfume caro cobrindo o odor de algo em putrefação. Você demorou um pouco, está tudo bem. Roberto largou a furadeira e veio em minha direção limpando o pó de madeira das mãos. Ele tentou me abraçar e por um milésimo de segundo meu corpo quis recuar com violência. Mas eu fiquei parada. Deixei que ele me envolvesse, sentindo o cheiro de loção pós-barba que ele usava há décadas. Aquele abraço não era mais um porto seguro. Era a pele de uma serpente se enrolando no meu pescoço. Encontrei uma velha amiga do hospital no mercado. Acabamos conversando sobre os novos exames da clínica Menti e vi seus olhos brilharem com aquele ar de superioridade que eu nunca tinha notado antes. Ele achava que eu era previsível. Ele achava que minha vida se resumia a cuidar de doentes e ouvir suas sinfonias. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, fique comigo e inscreva-se no canal Recordações de Maria. De onde você está me ouvindo agora? Você também sente que sua voz é silenciada enquanto você dá tudo de si pelos outros. Eu me afastei dele e comecei a guardar as coisas na despensa. Roberto voltou para a estante assobiando novamente. Eu o observava pelo canto do olho e lembrava de Patrícia na tela do computador de Alberto. Patrícia, que tinha apenas 42 anos, 22 anos a menos que eu. Lembrei de como ela tocava o rosto dele com uma familiaridade que eu pensava ser exclusiva nossa. Como eu pude ser tão cega? Como pude convidá-la para jantar, consolar seus choros falsos e não perceber que os beijos que ele me dava à noite eram sobras do que ele entregava a ela durante o dia? Ele me chamava de Su, com o mesmo lábio que sussurrava promessas de fuga para as Ilhas Cayman. Fui até o quarto para guardar meu casaco e meus olhos foram direto para a mesa de cabeceira. A pasta marrom ainda estava lá, aparentemente intocada. Roberto era metódico, ele tinha deixado tudo no lugar para que eu não desconfiasse. Dentro daquela pasta estava o nosso suor de 40 anos. O dinheiro que economizamos trabalhando em turnos duplos, as economias que eu guardava com tanto medo de que um dia o câncer voltasse e eu precisasse de tratamento. Ele não estava apenas levando o dinheiro. Ele estava roubando minha segurança, minha paz e a herança que eu pretendia deixar para Mariana, Pedro e Felipe. Ele estava planejando me deixar com as mãos vazias no outono da minha vida, depois de eu ter sido seu escudo durante todos os seus fracassos profissionais. Roberto entrou no quarto logo atrás de mim, ainda com aquele sorriso de vidro. O que foi? Su parece pensativa, ele disse aproximando-se da cama. Eu olhei para ele e pela primeira vez em décadas eu não vi o mestre, o músico, o pai dos meus filhos. Eu vi um estranho, um homem que considerava nossa história uma prisão e eu uma mártir cansada. Eu vi o covarde que não teve coragem de pedir o divórcio e preferiu planejar um golpe financeiro meticuloso. Só estou pensando em como a vida muda rápido, respondi, e senti um prazer frio ao ver que ele não percebeu o duplo sentido. Em um dia, estamos aqui no outro. Quem sabe para onde o vento nos leva, não é?
Ele riu uma risada curta e colocou a mão no meu ombro. Não se preocupe com o vento, amor. Nós estamos sólidos agora. Este apartamento é o nosso novo começo. Sólidos. O cinismo dele era quase admirável, se não fosse tão cruel. Ele planejava fugir na quarta-feira de manhã cedo, o que significava que eu tinha menos de 24 horas para agir. Ele achava que eu ia acordar e encontrá-lo já fora do país com a conta bancária zerada e uma carta patética de desculpas em cima da mesa. Mas Roberto não sabia que a enfermeira que ele subestimava tinha aprendido a ler sinais vitais muito antes deles desaparecerem. Eu saí do quarto alegando que ia preparar o jantar. Na cozinha, enquanto cortava os legumes, eu ouvia o som do piano dele vindo da sala. Ele tocava uma peça de Chopin, algo melancólico e profundo. Por anos aquela música era a minha paz. Hoje era o som da traição. Eu olhei para a faca na minha mão e por um momento imaginei o confronto. Mas não. Eu era uma arquiteta de soluções assim como era uma cuidadora. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer cena. Eu ia desmontar a vida dele tijolo por tijolo, exatamente como ele estava tentando fazer com a minha. A Susana previsível tinha morrido naquele telefonema de Alberto, e a Susana estrategista estava apenas começando a jogar. Eu ia servir o jantar, ia olhar nos olhos dele e ia sorrir enquanto meu coração contava os minutos para o momento em que o maestro perderia a batuta e a música pararia para sempre. A noite estava caindo sobre o rio e as luzes da cidade começavam a brilhar como promessas falsas. Eu coloquei a mesa com o nosso melhor aparelho de jantar, o que ganhamos no nosso casamento, em 1984. Roberto se sentou elogiando o aroma da comida, sem imaginar que aquela seria a sua última ceia de luxo sob o meu teto. Enquanto ele falava sobre seus planos de viagem para um suposto congresso no dia seguinte, eu sentia o aço na minha espinha se tornar inquebrável. A guerra estava declarada, mas apenas um de nós sabia que o campo de batalha já estava cercado. A faca de prata deslizava pelo bife suculento que eu havia preparado, um som quase imperceptível, que naquela noite parecia o barulho de uma serra elétrica. Roberto mastigava devagar com a elegância de um mestre de cerimônias, enquanto elogiava o tempero. Ele dizia que ninguém fazia um molho de ervas como o meu. Eu olhava para ele e via as mãos que horas antes na tela do computador de Alberto acariciavam o rosto de Patrícia. Aquela cobra não era uma desconhecida que cruzou o caminho dele por acaso. Ela era a mulher que eu, em minha infinita e estúpida bondade, convidei para sentar à minha mesa. Patrícia era a protegida, a colega de trabalho que precisava de apoio após um divórcio traumático. Olhando para o brilho falso nos olhos de Roberto, eu percebi que não estava apenas diante de um marido infiel, mas de um arquiteto da traição que usou a minha própria empatia como cimento para construir sua fuga. Eu me lembrava perfeitamente do dia em que ela entrou na nossa casa pela primeira vez 3 anos atrás. Ela trazia um buquê de lírios brancos, o símbolo da pureza, que ironia macabra. Roberto a apresentou com uma voz carregada de uma admiração que eu, em minha cegueira de esposa devotada, confundi com respeito profissional. Sua Patrícia é uma musicista brilhante, mas está passando por um deserto pessoal, ele disse pegando minha mão. Eu, a enfermeira acostumada a curar feridas, abri as portas do meu santuário. Preparei jantares especiais, ouvi seus lamentos sobre a solidão e cheguei a dizer que ela era como uma irmã mais nova para mim. Aquela víbora bebeu do meu vinho, comeu do meu pão e chorou no meu ombro, enquanto em sua mente doentia já calculava o valor das joias que eu guardava no cofre e o saldo da nossa conta conjunta. Roberto limpou os lábios com o guardanapo de linho e me lançou um olhar de soslaio. Você está tão calada hoje, Su. O cansaço da mudança finalmente te pegou. Eu sorri, um movimento mecânico dos lábios que não alcançava meus olhos, que permaneciam frios como mármore de cemitério. Só estou refletindo sobre as nossas escolhas, Roberto. 40 anos é muito tempo para se conhecer alguém, não acha? Ele riu, aquela risada curta e paternalista que ele usava para encerrar conversas que o incomodavam. Nós nos conhecemos de cor, meu amor. Não há segredos entre nós. A audácia daquela frase quase me fez perder a postura. Como ele conseguia mentir com tanta fluidez? Como o homem que eu vi no vídeo entregando a pasta de documentos para a amante conseguia sustentar esse papel de marido exemplar, enquanto o prato de porcelana à sua frente representava o último luxo que ele pretendia desfrutar às minhas custas.
Foi então que um detalhe da gravação de Alberto voltou à minha mente como uma descarga elétrica. Eu vi Patrícia usando um colar de safiras, uma peça delicada que eu conhecia muito bem. Roberto havia me dito 10 anos atrás, durante aquela suposta viagem para um congresso em Salvador, que o presente que ele havia comprado para mim tinha sido roubado no aeroporto. Eu chorei na época não pelo valor da joia, mas pelo gesto que ele disse ter tido. Agora, vendo a joia no pescoço daquela mulher, a verdade me atingiu. Ele nunca a perdeu. Ele aguardou por anos esperando a patroa certa para adornar. A traição não tinha 3 anos. Ela era um câncer que vinha crescendo em metástase há décadas, infiltrando-se em cada memória feliz que eu guardava como um tesouro. Eu olhei para as minhas mãos sobre a mesa. Elas estavam gastas. Gastas de tanto higienizar leitos, de tanto trocar curativos em turnos de 12 horas, para que pudéssemos pagar a escola particular de luxo de Mariana, Pedro e Felipe. Roberto sempre dizia que a educação dos filhos era a prioridade. Mas enquanto eu trabalhava aos domingos e feriados, ele investia em contatos que agora eu sabia serem apenas desculpas para suas escapadas. Minha coluna doía uma lembrança constante dos 40 anos carregando o peso financeiro e emocional daquela casa nas costas. Ele era o mestre, o artista, o homem sensível que não podia se preocupar com a crueza dos boletos. E eu fui a mártir cansada que ele descreveu para Patrícia, a mulher previsível que ele planejava descartar como uma luva cirúrgica usada após a operação de roubo ser concluída. Amanhã, o dia será longo no congresso, ele comentou, servindo-se de mais vinho. Vou precisar sair de madrugada para não pegar trânsito. O congresso era a fuga para as Ilhas Cayman. A madrugada era o tempo que ele achava que teria para sumir com o fruto de uma vida inteira de trabalho. Eu o observei beber o mesmo vinho que eu comprei com o bônus que recebi por 10 anos de serviço impecável na clínica. Cada gole que ele dava parecia um brinde ao meu enterro simbólico. Ele me via como uma velha senil que não entenderia de transferências bancárias internacionais ou de contas offshore. Roberto achava que a minha inteligência se limitava a saber a dosagem correta de um remédio ou o tempo de cozimento de um assado. Ele não fazia ideia de que a enfermeira que ele subestimava sabia muito bem identificar um veneno antes mesmo de ele ser ingerido. Lembrei-me de quando tive câncer 14 anos atrás. O medo da morte era um frio constante que me abraçava à noite. Roberto foi o companheiro perfeito, ou assim eu pensava. Ele segurava minha mão durante as sessões de quimioterapia e chorava ao ver meu cabelo cair. Hoje, com a frieza da verdade, eu me perguntava: ele chorava por mim, ou pela possibilidade de perder a provedora que sustentava seus luxos silenciosos? Patrícia, naquela época, já estava na escola de música. Será que eles já trocavam olhares sobre a minha cama de doente? A dúvida era uma lâmina cega que cortava minha alma, mas eu não podia me dar ao luxo de sangrar. Eu precisava ser cirúrgica. O ódio que eu sentia era o meu novo combustível, uma chama estável que iluminava o caminho para a retribuição. Sabe, Roberto, eu disse, levantando minha taça, eu andei revisando os documentos da nossa casa antiga, aquela que vendemos para comprar este apartamento. Ele parou a taça no ar por 1/1000 de segundo, a máscara dele vacilou. Um tremor quase imperceptível passou por seus olhos castanhos. E por que faria isso agora? Su já passou, o negócio está fechado. Eu dei um gole longo no vinho, saboreando o pavor que começava a brotar nele. Só queria ter certeza de que nada foi deixado para trás. Sabe como as coisas são. Às vezes a gente esquece detalhes importantes em cofres ou gavetas escondidas. Ele forçou um sorriso, mas o suor começou a brilhar em sua testa, apesar do ar-condicionado ligado. Você sempre tão cuidadosa, Su. É por isso que eu te amo. Sua previsibilidade é a minha paz. Previsibilidade. Essa era a palavra que ele usava como escudo. Ele se sentia seguro porque achava que conhecia todos os meus movimentos, todas as minhas reações. Ele achava que eu era um mar calmo, que nunca produziria uma onda forte o suficiente para virar o barco dele. Mas Roberto se esqueceu de uma lição básica da natureza. O mar calmo é apenas o prelúdio de um tsunami. Eu terminei meu jantar com uma calma que me assustava. Enquanto ele ia para a sala ouvir suas sinfonias, eu fui para a cozinha lavar a louça. Olhei para a faca de carne novamente. Eu não usaria metal. Eu usaria a lei. Eu usaria a verdade.
Eu usaria cada segundo dos 40 anos de mentiras dele para construir a gaiola onde ele passaria o resto de seus dias. O mestre estava prestes a perder o palco e a música que tocaria a seguir não seria de Beethoven, mas o som seco de uma porta de cela se fechando. O som do piano de Roberto continuava a ecoar pelo corredor, uma melodia de Beethoven que ele tocava com uma precisão quase cruel. Para qualquer vizinho na Gávea, aquele era apenas o som de um artista em paz. Mas para mim, cada nota era como o bater de um martelo em um prego de caixão. Roberto estava no seu mundo de partituras e harmonias, mas o seu verdadeiro concerto estava sendo regido em silêncio, longe dos meus ouvidos. Eu terminei de secar a última taça de cristal, sentindo o pano de prato úmido entre os meus dedos. Meus pés pareciam pesados, como se eu estivesse caminhando em águas profundas e escuras. Eu sabia que ele sairia em breve para sua suposta reunião com ex-professores, e aquele era o meu único momento para entrar na zona de perigo. O escritório de Roberto era um lugar que eu sempre respeitei, um santuário de cultura que eu limpava com cuidado, sem nunca ousar desorganizar seus papéis. Que boba eu fui tratando como sagrado o lugar onde ele planejava o meu funeral financeiro. Assim que ouvi o barulho do chuveiro anunciando que Roberto estava se arrumando para o golpe final, entrei no escritório. O mouse do computador estava frio sob a minha palma, um contraste gelado com o calor da raiva que pulsava no meu peito. A tela brilhava na penumbra, revelando o logotipo da escola de música girando em um descanso de tela hipnótico. Roberto, em sua arrogância de quem se sente intocável, tinha deixado o navegador aberto. Ele achava que eu era tão previsível e tecnologicamente arcaica que jamais ousaria tocar naquela máquina. Mas a necessidade de sobrevivência é uma professora muito mais eficiente do que qualquer curso de informática. Cliquei na caixa de entrada e lá, marcada com uma bandeira vermelha de alta prioridade, estava a prova final da minha destruição. O assunto do e-mail brilhava em negrito como um aviso de perigo em uma estrada escura. Versão final: estratégia de transição S. Susana Silva. Meu coração falhou, uma batida. Um silêncio mortal tomou conta do meu ser, o tipo de silêncio que eu só via nos pacientes terminais momentos antes do fim. Abri o arquivo anexo com os dedos trêmulos, sentindo a bile subir pela garganta. O e-mail era de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar: Brisenho Associados. Eles não eram os advogados da escola de música. Eram os advogados dele contratados para destruir a fundação da nossa família. O texto era frio, clínico e direto como uma lâmina de bisturi. Prezado Roberto, conforme alinhado com a diretora Patrícia na reunião de ontem, a abordagem deve ser cirúrgica e irreversível. Li cada linha, sentindo o ar faltar nos meus pulmões, como se eu estivesse me afogando em terra firme bem ali, cercada pelas prateleiras de livros que eu mesma ajudei a comprar. O ponto 1 do plano era o anúncio da minha interdição por incapacidade mental progressiva. Eles planejavam usar o meu histórico de câncer e os efeitos colaterais da quimioterapia de 14 anos atrás como prova de que eu estava perdendo a lucidez. O e-mail descrevia a Susana que Roberto via um lastro, um peso morto, que impedia o crescimento da nova vida que ele queria ter. Ele me chamou de lastro. Eu que vendi a casa dos meus pais para dar a ele o primeiro piano de cauda. Eu que contei moedas para que ele pudesse usar ternos de seda e beber vinhos caros enquanto eu usava o mesmo par de sapatos por 5 anos. Minhas lágrimas não caíram, elas secaram no calor do meu ódio. O ponto 2 do plano era a transferência integral de ativos para a conta offshore. O valor exato apareceu na tela R, 415 mil. Era tudo. Cada centavo da nossa poupança, o suor de 40 anos de turnos noturnos em hospitais, o dinheiro que deveria garantir que não seríamos um fardo para Mariana, Pedro e Felipe. Roberto planejava fazer essa transferência hoje à noite às 2:00, aproveitando que eu estaria dormindo sedada pelo chá calmante que ele tão gentilmente me oferecia todas as noites nos últimos dias. Senti um calafrio na espinha ao perceber que o mestre não estava apenas traindo. Ele estava me envenenando psicologicamente e talvez fisicamente para facilitar o roubo. Mas o verdadeiro golpe, a revelação que fez o meu mundo tremer em uma escala que Alberto não tinha mencionado, estava no parágrafo final daquela justificativa estratégica. Havia um nome que aparecia como fiador do plano Marcelo Andrade. O texto dizia: a operação
Tem o aval de M.A., que garante a logística de saída do país na quarta-feira pela manhã. Marcelo Andrade. Quem era esse homem, Roberto? Era apenas um professor de música, um homem das artes. Como ele estava envolvido com alguém que falava em logística de saída e operações cirúrgicas? Patrícia não era apenas a amante jovem e bonita. Ela era a ponte para um mundo que eu não conhecia. Um mundo de sombras e dinheiro sujo que Roberto tinha escolhido habitar enquanto eu limpava o chão da nossa casa. O barulho do chuveiro parou. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu ouvi os passos dele no quarto, o som do armário abrindo ele escolhendo a roupa para o encontro com a traição. Eu precisava agir rápido. Copiei os arquivos para o pendrive de Alberto, minhas mãos, movendo-se com a precisão de uma enfermeira em uma cirurgia de emergência. Cada segundo contava. Eu não podia deixar rastros. Fechei o navegador, apaguei o histórico recente e saí do escritório exatamente no momento em que Roberto abria a porta do quarto, exalando o perfume caro que eu mesma tinha dado de presente no último aniversário dele. Ainda acordada, Su, ele perguntou ajeitando o nó da gravata com a arrogância de um maestro prestes a subir ao palco. Só vim buscar um livro, respondi, forçando um sorriso que me custou cada grama de força vital que eu possuía. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa, um gesto que ele achava ser de afeto, mas que para mim era o toque de um carrasco. Vou indo agora. A reunião deve ser longa, não me espere. Ele pegou a pasta marrom, a mesma que eu vi nas gravações, e saiu. Ouvi a porta principal fechar e o som do elevador descendo. Só então eu me permiti cair de joelhos no carpete do corredor. O peso da descoberta era esmagador. 40 anos de mentiras, uma rede de conspiradores e um marido que estava disposto a me ver em um asilo ou morta para poder gastar o meu dinheiro com a filha de um tal de Marcelo Andrade. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles acharam que eu era previsível. Eles acharam que a Susana enfermeira era apenas uma mulher que obedecia a ordens e aceitava o sofrimento com resignação. Eles esqueceram que quem cuida da morte aprende a valorizar a vida com uma fúria incontrolável. Eu me levantei, limpei o rosto e peguei o meu celular. A primeira ligação foi para Alberto. Alberto, eu vi os detalhes. É pior do que imaginávamos. Envolve um homem chamado Marcelo Andrade. Ouvi o suspiro de pânico dele do outro lado da linha. Susana, se esse nome apareceu, você está correndo um risco muito maior do que um divórcio. Aquele foi o momento em que entendi a minha vida tranquila na Gávea tinha acabado de se tornar um campo de batalha e eu precisava de aliados que soubessem lutar na lama. Olhei para o relógio na parede 2015. Eu tinha exatamente 45 minutos antes de Roberto tentar transferir o nosso futuro para as sombras das Ilhas Cayman. Ele estava em um restaurante com Patrícia, rindo da minha previsibilidade, sem saber que a mártir cansada tinha acabado de tirar o hábito e vestir a armadura. Eu não ia apenas bloquear as contas. Eu ia expor a podridão que ele e Patrícia chamavam de amor. Eu ia mostrar a Marcelo Andrade que ele tinha escolhido o sócio errado. Liguei para a doutora Renata, a advogada que Mariana indicou. Doutora, o plano de fuga é para amanhã de manhã. O dinheiro vai ser movido às 9 da noite. Preciso de uma liminar agora. A música de Roberto estava prestes a parar, e eu ia garantir que o silêncio final fosse ensurdecedor. O asfalto da Gávea brilhava sob as luzes amareladas dos postes, refletindo o rastro de um Rio de Janeiro que ignorava o meu desespero. Eu dirigia em direção ao escritório da Dotório, Renata com os pulmões ardendo, como se cada lufada de ar fosse carregada de brasas. No banco do passageiro, a pasta com as provas de Alberto parecia pulsar uma bomba-relógio que eu mesma estava prestes a detonar. Eu me sentia como uma paciente acordando no meio de uma cirurgia, sentindo a lâmina cortando a carne sem o conforto da anestesia. A dor era insuportável, mas a clareza era absoluta. Por 40 anos eu tinha sido o oceano calmo que refletia o brilho de Roberto, mas ele se esqueceu de que o oceano também tem abismos, e que quando a maré vira nada fica de pé. Ele achava que eu era apenas uma enfermeira gentil que aceitaria o destino de um asilo em troca de um chá calmante. Quanta arrogância daquele mestre de meia tigela. Cheguei ao prédio da doutora Renata às 2040. O hall de mármore era frio e impessoal, um espelho fiel da justiça que eu buscava. Renata me esperava na porta de sua sala com uma expressão que misturava profissionalismo e uma ponta de indignação humana que ela não conseguia esconder. Dona Susana, entre logo,
O tempo é o nosso maior inimigo agora, ela disse, fechando a porta e trancando-a. Eu joguei os documentos e o pendrive sobre a mesa dela, minhas mãos ainda trêmulas, mas meu olhar fixo. Contei sobre o e-mail da estratégia de transição, sobre a interdição que eles planejavam e sobre o nome que fazia o sangue de Alberto gelar Marcelo Andrade. Renata parou por um segundo, seus olhos afiados fixos no papel. Susana, se o Marcelo Andrade está envolvido, isso não é mais uma briga por patrimônio. Isso é uma questão de vida ou morte. Aquelas palavras deveriam ter me assustado, mas elas apenas solidificaram o aço na minha espinha. Ele me chamou de lastro, doutora. Ele planejou me declarar louca enquanto usava o dinheiro das minhas noites no hospital para fugir com a filha de um criminoso. Eu respondi e minha voz saiu tão cortante que Renata pareceu surpresa. Eu estava cansada de ser a mártir que aceitava migalhas de afeto enquanto entregava banquetes de lealdade. Roberto achava que a minha previsibilidade era a fraqueza dele, mas ele estava prestes a descobrir que a rotina de uma enfermeira ensina a antecipar o pior cenário antes mesmo de o coração parar. Nós vamos bloquear tudo, Renata afirmou pegando o telefone. Agora mesmo, ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Se você está do lado da verdade, deixe seu like. Como você reagiria no lugar de Susana? Enquanto Renata movia as peças no tabuleiro jurídico, eu fiquei olhando pela janela o Cristo Redentor iluminado. Roberto deveria estar agora naquele restaurante sofisticado, servindo vinho para Patrícia, rindo da minha suposta ingenuidade. Eu podia quase ouvir a voz dele, aquele tom suave e manipulador, dizendo que eu finalmente estava descansando. A náusea voltou quando me lembrei do chá que ele me trazia todas as noites. O carinho não era carinho, era sedação. Ele estava me drogando para que eu não notasse as transferências, para que eu parecesse confusa e instável diante dos vizinhos e dos filhos. Cada gesto de cuidado de Roberto era uma camada de cal sobre a cova que ele estava cavando para mim. Que covarde miserável escondendo o veneno em uma xícara de porcelana. Consegui! Renata exclamou, batendo a mão na mesa. O bloqueio judicial das contas conjuntas e das contas de Roberto foi emitido em caráter de urgência. Se ele tentar transferir R$1 para as Ilhas Cayman às 9 da noite, o sistema vai rejeitar. Ele vai receber uma mensagem de acesso negado no momento em que achava que estaria assinando a nossa sentença de morte financeira. Senti um calor estranho no peito, uma satisfação gélida que eu nunca imaginei que sentiria. Roberto ia perder a batuta. O maestro ia descobrir que a orquestra tinha parado de tocar, mas Renata não tinha terminado. Ela me olhou com uma seriedade mortal. Susana, o Marcelo Andrade é um dos maiores nomes sob investigação da Operação Drenagem. Se a Patrícia é filha dele, o Roberto é mais do que um marido infiel. Ele é um cúmplice de lavagem de dinheiro. Meu mundo deu outra volta. Eu não estava apenas sendo trocada por uma mulher mais jovem. Eu estava sendo usada como escudo por uma quadrilha. Roberto nunca me amou nos últimos anos. Ele apenas precisava da minha respeitabilidade, da minha carreira limpa e da nossa conta conjunta para camuflar a sujeira que ele trazia da escola de música. Patrícia não chorou no meu ombro por causa de um divórcio. Ela estava medindo a distância entre a minha confiança e o cofre da nossa família. Eles me usaram como uma ferramenta descartável. O que eu faço agora, doutora? Perguntei, sentindo o peso daquela revelação. Você vai para casa, ela respondeu, segurando minha mão. Mas não vai dormir. Você vai esperar o Roberto voltar e vai agir como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos que ele se sinta seguro o suficiente para cometer o próximo erro. Voltar para aquele apartamento era como entrar em um ninho de escorpiões, mas eu não tinha escolha. Eu precisava ver o rosto dele quando o plano falhasse. Dirigi de volta para a Gávea cada curva da estrada, parecendo um passo em direção ao cadafalso. Quando entrei no apartamento, o silêncio era absoluto. O cheiro do jantar que eu havia preparado ainda estava no ar, um fantasma de uma harmonia que nunca existiu. Fui até a cozinha e despejei o chá que Roberto havia deixado preparado na pia. Vi o líquido escuro escorrer pelo ralo exatamente como a minha paciência tinha escorrido nos últimos dias. Eu não seria mais a vítima drogada. Eu seria o pesadelo de Roberto. Sentei-me no sofá da sala no escuro, ouvindo apenas o som do meu próprio coração. Pensei em Mariana, Pedro e Felipe. Pensei em como eles reagiriam ao descobrir que o pai que eles admiravam era um ladrão e um conspirador.
A dor de protegê-los da verdade era quase tão grande quanto a dor da traição, mas eu sabia que precisava ser o escudo deles uma última vez. Roberto achava que eu era o lastro, o peso morto. Pois bem, o lastro é o que mantém o navio estável na tempestade, e quando ele se solta, o navio vira. Eu ia soltar as amarras. Eu ia deixar o barco de Roberto afundar nas águas turvas de suas próprias mentiras. Às 2315, ouvi o som do elevador, depois o barulho da chave girando na fechadura. O maestro estava de volta, provavelmente com o gosto de champanhe na boca e a sensação de vitória nas mãos. Roberto entrou na sala assobiando baixinho aquela melodia de Beethoven que agora eu odiava com todas as minhas forças. Ele não acendeu a luz achando que eu estaria apagada pelo sedativo no quarto. Vi a silhueta dele se mover com uma confiança nojenta. Ele se aproximou do quarto, abriu a porta devagar e parou. Eu estava lá sentada na beira da cama, completamente acordada e iluminada apenas pela luz que vinha da rua. Su, ainda acordada, ele perguntou, e eu pude ouvir o pavor começando a tremer em sua voz. A música acabou. Roberto, eu respondi, e pela primeira vez em 40 anos eu vi o medo real nos olhos do homem que jurou me amar. A tensão no quarto era tão densa que parecia que as paredes iam rachar. Roberto ficou ali parado na penumbra, segurando a pasta marrom contra o peito como se fosse um escudo sagrado. Ele tentou forçar um riso, mas o som saiu como um engasgo. Que susto, amor! Por que não tomou seu chá? Você precisa descansar. Sabe que sua saúde. Eu o cortei com um gesto de mão, um movimento de autoridade que eu usava nos corredores do hospital para silenciar o caos. Não fale da minha saúde, Roberto. Fale do dinheiro. Fale da Patrícia. Fale de Marcelo Andrade. Naquele instante, a máscara do mestre gentil não apenas caiu. Ela se estilhaçou no chão de madeira, revelando a face pálida e deformada do traidor que eu tinha alimentado com o meu suor por 4 décadas. O silêncio que se instalou no nosso quarto na Gávea era tão denso que eu podia ouvir a eletricidade correndo pelas paredes do prédio novo. Roberto permanecia estático, uma silhueta rígida, recortada pela luz da lua, que filtrava pelas cortinas que eu mesma escolhera para o nosso novo começo. Ele apertava a pasta marrom contra o peito, os nós dos dedos brancos de tensão, como se aquele couro gasto pudesse protegê-lo da verdade que eu acabara de arremessar contra ele. Por um segundo vi o maestro perder o tempo da música. A respiração dele era curta, audível o som de um homem que percebe que o palco sob seus pés começou a apodrecer. Eu o observei com a frieza de quem já encarou a morte em enfermarias e não se assusta mais com fantasmas. Marcelo Andrade, ele finalmente repetiu, e a voz dele soou como papel seco sendo amassado. Su, você está exausta. O estresse da mudança, o histórico do seu tratamento. Você está misturando as coisas. Ele tentou dar um passo em minha direção, usando aquele tom conciliador que por décadas me desarmou, mas eu permaneci sentada firme como uma rocha. Não ouse usar o meu câncer como escudo para a sua covardia, Roberto. Minha voz cortou o ar como um bisturi. A Susana, que acreditava em cada uma das suas sinfonias, morreu no momento em que eu vi você entregando as nossas economias para a filha de um criminoso. A máscara de mestre gentil começou a rachar, revelando algo muito mais feio por baixo. Ele percebeu que a mulher previsível e fácil de enganar que ele descrevera para Patrícia não existia mais. Naquele instante, o meu celular esquecido sobre a mesa de cabeceira vibrou violentamente. Era Alberto. Apertei o viva voz sem desviar os olhos do meu marido. Dona Susana saía de perto dele, a voz de Alberto ecoou pelo quarto carregada de um pavor real. Roberto não é apenas um adúltero. Ele é o homem que meu irmão Marcelo usou para rastrear o cofre que eu escondi nesse apartamento. Roberto cambaleou para trás, atingido pelas palavras de Alberto, como se fossem projéteis físicos. O pânico em seu rosto era agora uma mancha pálida sob a luz do luar. Irmão? Perguntei, sentindo o mundo girar, mais uma vez, a náusea subindo pela minha garganta. Sim, Susana. Alberto continuou, sua voz trêmula, revelando uma dor de décadas. Eu sou Alberto Andrade, o irmão que Marcelo tentou apagar da história porque eu me recusei a lavar o sangue das mãos dele. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do meu coração, batendo um tambor de guerra contra as minhas costelas. Olhei para Roberto, o homem com quem criei 3 filhos, e dividi cada sonho, e vi apenas um estranho. Ele não era o artista sensível que tocava piano para os anjos. Ele era o capacho de um monstro. Você sabia.
Não sabia, sibilei levantando-me lentamente, sentindo o aço na minha espinha se tornar inquebrável. Você sabia que Patrícia não era apenas uma professora de piano talentosa. Ela era a isca, e você mordeu o anzol com o gosto da ganância. Ele abriu a boca para mentir novamente, mas eu não dei espaço. Você traiu a mãe dos seus filhos por uma vida de luxo construída sobre cadáveres, Roberto. Você é um mestre da covardia. Não foi assim, Susana, ele gritou, a voz subindo de tom pela primeira vez em anos. Marcelo me ofereceu uma saída. Eu estava cansado de ser um professor medíocre, vivendo do seu salário de enfermeira, sentindo o cheiro de hospital na nossa cama todas as noites. O insulto me atingiu como um tapa, mas eu não recuei. Pensei nos turnos dobrados nas mãos calejadas de higienizar leitos para garantir que ele pudesse viajar para seus congressos de música. O cheiro de hospital pagou o piano que você toca, Roberto. Pagou a escola de luxo dos nossos filhos, enquanto você investia na sua própria podridão. Alberto interrompeu através do telefone, sua voz agora uma urgência cortante. Susana, Marcelo está sendo investigado pela Polícia Federal. Ele descobriu que eu guardei cópias dos documentos que provam todos os crimes dele. Roberto foi contratado para recuperar os originais do cofre atrás da estante, mas Marcelo quer as cópias. Ele vai vir atrás de vocês. Ele já deve estar a caminho. Roberto correu até a janela, afastando a cortina com movimentos bruscos. Lá embaixo, na rua silenciosa da Gávea, o carro preto que eu vira antes ainda estava parado, as luzes apagadas como um tubarão esperando o sangue na água. Eles estão aqui, Roberto murmurou, e o terror em sua voz era a única coisa honesta que eu ouvira dele em anos. Susana, se você bloqueou as contas, ele não vai me pagar. Ele vai me matar. Ele vai matar nós dois. Eu caminhei até ele, parando a centímetros de seu rosto suado e desfigurado pelo medo. Você está preocupado com a sua vida agora. Onde estava essa preocupação quando planejou me dopar e me roubar 40 anos de trabalho? O mestre que tanto prezava a harmonia, agora regia apenas o caos de sua própria ruína. A realização de que eu estava no centro de uma conspiração criminosa deveria ter me paralisado, mas a enfermeira dentro de mim assumiu o comando. Eu aprendi a agir sob pressão, a tomar decisões de vida ou morte, enquanto outros entravam em choque. Alberto, falei para o celular, encontre-nos agora. Vou ligar para a minha advogada e para a polícia. Se Marcelo quer os documentos, ele vai ter que passar por cima da mulher que você chamou de previsível. Eu vi Roberto tremer, a pasta marrom escorregando de suas mãos trêmulas e caindo no chão. Naquele momento eu soube que não era apenas o meu casamento que havia acabado. Era a ilusão de uma vida inteira. Patrícia, a mulher que eu acolhi como uma irmã, era o carrasco enviado pelo próprio pai para seduzir o meu marido e roubar o meu futuro. E Roberto, o pai dos meus filhos, aceitara o papel de traidor por nada mais que uma conta bancária nas Ilhas Cayman. Você não é nada, Roberto, sussurrei, olhando para ele com um desprezo que doía mais que o ódio. Você é apenas a sombra de um homem que Marcelo Andrade comprou por um preço muito baixo. Ouvi o som metálico do elevador parando no nosso andar. Depois o barulho abafado de passos pesados no corredor acarpetado. Roberto recuou até a porta do escritório, os olhos esbugalhados, procurando uma saída que não existia. Eu peguei o meu celular e o pendrive de Alberto, apertando-os contra o peito. Se Marcelo Andrade achava que uma enfermeira aposentada seria um alvo fácil, ele estava prestes a aprender a lição mais cara da sua vida. Eu não ia me esconder. Eu ia mostrar a ele que o aço na minha espinha não era metáfora, era realidade. A música de Roberto finalmente parou, e o silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma tempestade que nenhum de nós esqueceria. O barulho na porta do nosso apartamento na Gávea não era um toque, era uma exigência. Alguém do outro lado batia com a autoridade de quem não espera permissão para entrar. Roberto, o grande mestre que passara a vida regendo orquestras e silenciando salas de concerto com um movimento da batuta, agora estava paralisado, reduzido a um homem trêmulo que mal conseguia sustentar o próprio peso. Eu o observava com uma calma técnica, a mesma calma que usei durante décadas para monitorar os batimentos cardíacos de pacientes que estavam prestes a nos deixar. Para mim, Roberto já era um cadáver emocional. Eu não via mais o marido, o amante ou o pai dos meus filhos. Via apenas um erro sistêmico que precisava ser corrigido. Abra a porta. Roberto, eu disse, e minha voz cortou o ar como o som de um monitor de UTI em linha reta.
O seu público chegou para o ato final. Ele não se moveu. O suor escorria por suas têmporas, manchando o colarinho daquela camisa xadrez que eu, a idiota previsível, passara com tanto esmero naquela manhã. Roberto olhou para o chão, onde a pasta marrom jazia aberta, expondo os documentos que ele acreditava serem o passaporte para a sua liberdade. Eu não posso. Susana, se for o Marcelo. Ele gaguejou o rosto, assumindo uma tonalidade acinzentada que eu conhecia bem, a cor do pavor absoluto. Era irônico. O homem que não teve medo de me trair por 40 anos, agora tremia diante da própria sombra. Eu caminhei até a porta com passos firmes. Cada batida do meu salto no porcelanato era um lembrete de que aquela casa, aquele chão e aquele ar eram meus conquistados com turnos dobrados e mãos calejadas. Você é um mestre da covardia. Roberto sibilei parando diante dele. Passou 40 anos se escondendo atrás de sinfonias enquanto eu enfrentava a realidade por nós dois. Agora você vai encarar o que construiu. Eu não esperei que ele respondesse. Abri a porta. Mas não eram os homens de terno escuro que estavam ali, pelo menos não ainda. Era Alberto. Ele entrou no apartamento como um fantasma recuperando o próprio túmulo. Seus olhos idênticos aos de Marcelo Andrade, mas carregados de uma humanidade que o irmão nunca conheceu, fixaram-se em Roberto com um desprezo que parecia vir de outra vida. O tempo da música acabou. Roberto Alberto disse, fechando a porta atrás de si. A orquestra do meu irmão foi dispersada pela Polícia Federal há 10 minutos. Roberto caiu sentado no sofá, as mãos cobrindo o rosto. As contas. Susana, por que você bloqueou as contas? Ele finalmente gritou, a ganância superando o medo por um breve instante. Aquele dinheiro é meu. É o meu futuro. Eu dei um passo em direção a ele, sentindo o Cristo Redentor visível pela janela, como uma testemunha silenciosa da minha justiça. Seu futuro, Roberto. Você quis dizer o nosso passado, retruquei, e minha voz saiu carregada de um veneno que eu guardara por tempo demais. Cada centavo daquelas contas foi regado com o meu suor, enquanto você estava em Salvador com a Cláudia ou em Porto Alegre com a Renata. Você não tem futuro, Roberto. Você tem apenas uma conta a pagar. Eu peguei o meu celular e virei a tela para ele. Play. A imagem granulada da câmera escondida de Alberto preencheu o espaço entre nós. Roberto se viu na tela beijando Patrícia Andrade no nosso próprio quarto sobre a cama que eu escolhera. Ele viu a si mesmo entregando a pasta marrom para a mulher que ele chamava de amor, sem saber que ela era a isca de um predador. Você achou que ela te amava, não foi? Perguntei, e não consegui evitar uma risada amarga. Achou que uma mulher de 40 anos estava interessada na sua alma artística. Que piada, mestre! Ela estava interessada nas cópias dos documentos de Alberto. Ela estava interessada em garantir que o pai dela pudesse continuar matando pessoas sem deixar rastros. Roberto olhou para Alberto, o pânico voltando a dominar seus sentidos. Alberto, eu não sabia. Eu juro. Alberto não se comoveu. Você sabia o suficiente para aceitar o dinheiro de Marcelo. Sabia o suficiente para planejar a interdição da sua própria esposa para facilitar a logística do meu irmão. Alberto caminhou até a janela, observando o carro preto lá embaixo, que agora começava a se mover. O Marcelo fugiu do cerco inicial, Susana. Ele sabe que as cópias estão aqui. Roberto, você prometeu a ele os originais, mas ele descobriu que você estava tentando roubá-lo também. A conta em Cayman. Você realmente achou que Marcelo Andrade não rastrearia o desvio que você fez? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som ofegante de Roberto. A revelação de Alberto era a última peça do quebra-cabeça. Roberto não estava apenas traindo a mim. Ele estava tentando aplicar um golpe no maior golpista do Rio de Janeiro. Ele era um amador tentando jogar xadrez com um grão-mestre. Você é mais do que um traidor, Roberto. Você é um idiota, eu disse, sentindo uma satisfação gélida. Você nos colocou na mira de um assassino porque achou que 6 milhões valiam mais do que a sua integridade. Você precificou a vida dos seus filhos e a minha por um luxo que você nunca saberia carregar. Eu fiz por nós, ele gritou, levantando-se bruscamente, a máscara de mestre gentil, finalmente derretida em uma careta de desespero. Eu queria que tivéssemos uma vida de verdade, sem o cheiro de antisséptico da sua pele, sem as reclamações das suas pernas cansadas. O insulto atingiu o meu peito, mas não me feriu. Ele apenas confirmou o que eu já sabia: Roberto nunca amara a mulher.
Ele amava a conveniência. O cheiro de antisséptico foi o que impediu que passássemos fome quando você perdeu o cargo na diretoria por causa de má gestão, respondi, mantendo a voz baixa e letal. Minhas pernas cansadas foram o pedestal que sustentou a sua vaidade por 40 anos. O telefone de Roberto jogado sobre a mesa começou a vibrar. O nome na tela fez o ar do apartamento desaparecer, Patrícia. Ele olhou para o aparelho como se fosse uma serpente pronta para o bote. Atenda, eu ordenei. Ele hesitou, os dedos tremendo. Atenda agora, Roberto. Vamos ouvir o que o seu grande amor tem a dizer agora que o dinheiro está bloqueado. Ele apertou o botão com o resto de força que lhe sobrava. Colocou no viva voz. A voz de Patrícia veio rápida, sem o tom melódico de costume. Roberto, seu imbecil. O que você fez? O banco rejeitou a transferência. Roberto tentou falar, mas ela não deu espaço. Meu pai está furioso. Ele descobriu que você abriu uma conta paralela e estava desviando a verba dele. Os homens já estão subindo, Roberto. Eu tentei te avisar, mas você é lerdo demais. Sinto muito, querido, mas meu pai não tolera ratos. O sinal caiu. O som do bibibi do telefone desligado soou como uma contagem regressiva para a explosão. Roberto olhou para a porta, depois para mim, depois para Alberto. Ele estava em um labirinto, cujas paredes estavam se fechando. Eles estão no elevador, Alberto, disse sacando uma arma do coldre sob o casaco. Eu não me assustei. Depois de ver tantas feridas abertas em prontos socorros, o metal frio de uma pistola parecia apenas mais uma ferramenta de intervenção. Roberto, por outro lado, desabou de joelhos. Susana, me ajuda. Por favor. Por tudo o que vivemos. Eu olhei para o homem que fora meu mundo por 4 décadas e senti uma náusea tão profunda que precisei me apoiar na mesa. O que vivemos foi uma ilusão, Roberto, e eu não salvo mais fantasmas. Caminhei até o escritório e peguei a minha própria pasta, a que Drói Renata preparara. Joguei sobre ele. Aqui estão os papéis da separação de corpos e a notificação de bloqueio total de bens. Você tem 15 minutos antes que este apartamento se torne um cenário de crime ou uma delegacia. Roberto abraçou a pasta chorando como a criança mimada que sempre foi, enquanto eu me posicionava ao lado de Alberto. O aço na minha espinha agora era uma armadura completa. Marcelo Andrade achava que encontraria uma enfermeira acuada. Ele encontraria a mulher que aprendera a costurar vidas rasgadas e que hoje estava pronta para cortar o fio da sua própria opressão. A música do mestre tinha acabado, e o que vinha a seguir seria regido por mim. Roberto continuava de joelhos, as mãos agarradas à barra do meu vestido azul petróleo, soluçando como se aquele tecido caro pudesse absorver a sujeira de sua alma. Eu o olhava de cima sentindo uma indiferença gélida que me assustava mais do que a ameaça de Marcelo Andrade. Aquele homem que por 40 anos eu chamei de meu mestre agora, não passava de um rato acuado tremendo diante da armadilha que ele mesmo ajudara a construir. Levante-se, Roberto, eu disse, e minha voz não tinha um pingo de compaixão. Suas lágrimas não pagam as contas que você deixou pendentes e certamente não vão parar as balas de Marcelo. Ele me olhou com os olhos vermelhos, o rosto inchado e patético. Su, por favor. Você sempre foi a parte boa de nós dois. Você não pode me deixar morrer assim. O insulto daquela súplica me atingiu como um estalo. Ele ainda achava que o meu papel no mundo era salvá-lo de suas próprias escolhas. Roberto era o tipo de covarde que usava a bondade dos outros como um tapete para caminhar sobre a lama. Mas o tempo de ser tapete tinha acabado. Eu me afastei dele com um movimento brusco, deixando-o quase cair de cara no porcelanato da nossa sala na Gávea. Alberto permanecia junto à janela, a arma em punho, observando o carro preto que agora estava estacionado exatamente em frente ao prédio. O silêncio no apartamento era interrompido apenas pelo som rítmico do relógio de parede e pelos engasgos de Roberto. Eu me sentia estranhamente lúcida, como se os 40 anos de enfermagem tivessem me preparado para esse exato momento de triagem moral. Eu não estava apenas decidindo quem ia viver ou morrer. Eu estava decidindo quem merecia ser salvo. E naquele momento, Roberto Silva estava no fim da minha lista de prioridades. O meu celular, que ainda estava na mão de Alberto, tocou novamente. O número era o mesmo que fizera meu sangue gelar minutos atrás. Alberto me entregou o aparelho com um aceno de cabeça. Atendi. A voz de Marcelo Andrade veio fria, calculada com a calma de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Dona Susana, eu admiro sua coragem de verdade.
Poucas pessoas teriam a audácia de bloquear minhas contas e ainda me atender com essa firmeza. Mas vamos ser práticos. Você é uma mulher de idade, uma enfermeira que dedicou a vida a cuidar dos outros. Por que morrer por causa de um marido que nunca a valorizou e de um irmão que eu já deveria ter enterrado há muito tempo? O que você quer, Marcelo? Perguntei, sentindo o aço na minha espinha se tornar uma viga de sustentação inquebrável. Eu não ia cair nos jogos mentais de um assassino de colarinho branco. Eu quero as cópias, Susana. Só as cópias. Entregue o pendrive e o Alberto, e eu garanto que você e seus filhos nunca mais ouvirão o meu nome. Vou até deixar o Roberto com você, embora ele não valha o ar que respira. Posso até depositar os 2 milhões de reais na sua conta pessoal agora mesmo. Pense bem, uma velhice de luxo, viagens conforto para os seus netos, ou um final trágico em um apartamento novo que ainda cheira a tinta. A proposta era tentadora para qualquer pessoa comum, mas Marcelo não conhecia a mulher que segurou a mão da própria irmã enquanto ela partia prometendo que nunca se curvaria diante da injustiça. Eu olhei para Alberto. Ele sabia o que estava sendo discutido. Ele viu no meu rosto que a proposta de Marcelo tinha sido feita. O medo nos olhos dele era real, mas havia também uma resignação heróica. Alberto estava pronto para se sacrificar para que eu pudesse viver. Mas eu não aceitava migalhas de um monstro, nem mesmo se elas fossem banhadas a ouro. Você acha que o meu preço é o seu dinheiro sujo? Marcelo, respondi, e minha voz ecoou pelas paredes da sala como um veredito. Você me chamou de enfermeira como se fosse um insulto. Pois saiba que uma enfermeira aprende a identificar um membro gangrenado e sabe que a única solução é o corte. Você é a infecção, Marcelo. E eu não faço acordos com doenças. Ouvi uma risada seca do outro lado da linha, seguida por um tom que fez os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Uma escolha infeliz, Susana. Realmente infeliz. Seus filhos, Mariana, Pedro, Felipe. Eles são tão jovens. Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa da teimosia da mãe. O pânico tentou perfurar minha armadura no momento em que ele citou os nomes das minhas joias raras, mas eu respirei fundo, buscando a força nas memórias das sessões de quimioterapia, onde a dor era minha única companhia e eu me recusava a fechar os olhos. Eu não ia deixar que o medo pelos meus filhos me tornasse a refém de um canalha. Se você tocar em um fio de cabelo deles, Marcelo, eu garanto que as cópias que Alberto guardou não serão entregues apenas à Polícia Federal. Elas serão enviadas para todos os jornais do país, para os seus rivais e para cada político que você já subornou. Você vai cair e vai ser pelas mãos da velha previsível. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Meus dedos tremiam levemente, mas minha mente estava em chamas. Roberto, que ouvira fragmentos da conversa, rastejou até o meu pé novamente. Su, você enlouqueceu. Ele vai matar os meninos. Dá o que ele quer. Dá o pendrive. Eu olhei para ele com um nojo que queimava. Quei-lhe a boca. Roberto, você já deu o suficiente. Deu a nossa honra, deu o nosso dinheiro e quase deu a nossa segurança. Caminhei até o corredor e fui para o meu quarto. Roberto e Alberto me observavam sem entender. Eles achavam que eu ia me trancar e chorar. Eles achavam que eu ia desmoronar sob o peso da ameaça de Marcelo. Fui direto ao meu armário ao fundo falso, que eu mesma instalei anos atrás, depois que sofri um assalto violento na saída do hospital. Roberto nunca soube desse segredo. Ele achava que eu guardava ali apenas as minhas cartas de amor antigas e os registros de saúde da família. Mas eu guardava algo mais. Retirei uma pequena caixa de metal preta, dentro uma pistola 9mm reluzente e fria, acompanhada de 2 carregadores cheios. Eu tinha feito curso de tiro, tinha treinado exaustivamente no clube, nos finais de semana em que Roberto dizia estar em ensaios extras. Eu era a Susana, que ninguém conhecia, a mulher que aprendeu a se proteger, porque sabia no fundo da alma que o homem ao seu lado era fraco demais para ser um escudo. Voltei para a sala com a arma na mão. O choque no rosto de Roberto foi quase cômico. Ele arregalou os olhos, a boca aberta, como se estivesse vendo um fantasma. Alberto, por outro lado, soltou um suspiro de alívio e deu um meio sorriso. Susana, você é cheia de surpresas, ele murmurou. Eu posicionei a arma sobre a mesa de jantar ao lado das escrituras do apartamento. Agora escutem bem, falei, e minha voz era o comando de uma general. Marcelo vem hoje. Ele não vai esperar. Ele acha que eu sou o elo fraco, a enfermeira que vai entregar tudo por medo.
Nós vamos usar essa presunção contra ele. Roberto, você vai se levantar desse chão e vai agir como o traidor que você é. Você vai ligar para a Patrícia e dizer que eu cedi. Roberto gaguejou, a voz sumindo. Mas Su, e se eles perceberem? Eu o encarei com uma frieza que o fez recuar. Se eles perceberem, vai ser porque você falhou mais uma vez. Mas se você fizer o que eu mando, talvez você saia desse apartamento vivo. É o seu único e último ultimato, Roberto. Ou você me ajuda a prender o seu mestre, ou eu mesma te entrego para ele como o rato desviador de verbas que você se tornou. Ele assentiu mecanicamente o medo de Marcelo, agora competindo com o medo da nova Susana, que surgira das cinzas de seu casamento. O mestre finalmente perdera a batuta e a partitura que eu estava escrevendo agora exigia um solo de coragem que ele nunca tivera. Liguei para a doutora Renata e para o delegado Cardoso, informando que a isca estava sendo lançada. O cerco estava pronto. O apartamento na Gávea, que deveria ser o meu refúgio de aposentadoria agora, era a arena central de um combate final. Eu olhei para o Cristo Redentor uma última vez, antes de fechar as cortinas pesadas. A noite estava escura, mas eu nunca tinha enxergado com tanta clareza. Marcelo Andrade achava que encontraria uma vítima. Ele encontraria o aço. Alberto se posicionou perto da porta de entrada. Roberto tremia com o celular na mão e eu, Susana Silva, segurei firme o metal da minha 9mm. A música do mestre tinha acabado de verdade, e o que vinha a seguir seria regido pelo som seco de justiça. O relógio marcava exatamente 2300 quando o silêncio da Gávea se tornou absoluto. Dentro do nosso apartamento novo, que ainda cheirava a tinta e a promessas quebradas, a luz estava apagada. Mas eu nunca tinha enxergado com tanta clareza. Eu estava posicionada perto da janela, sentindo o peso frio da pistola 9mm em minhas mãos. Olhei para os meus dedos e vi as marcas de décadas de trabalho como enfermeira, mãos que curaram e confortaram, mas que agora estavam prontas para proteger o que restava da minha dignidade. Roberto estava no canto oposto, um vulto trêmulo que mal conseguia respirar sem engasgar no próprio pânico. Ele era o mestre que perdera a batuta, o maestro de uma sinfonia de mentiras que chegava ao seu clímax estrondoso. Eu me perguntei num lampejo de amargura, eu estava certa em chegar a esse ponto, ou eu tinha me tornado exatamente o monstro que me feriu. Mas a triagem moral que a vida me ensinou não permitia hesitação. O membro estava gangrenado e o corte era a única salvação. Alberto Andrade, o homem que eu conheci como um estranho e que agora era meu único aliado real, estava encostado na parede perto da porta, com a sua própria arma em punho. Ele tinha passado 20 anos esperando por esse momento, 20 anos carregando o luto de uma esposa e um filho que foram sacrificados no altar da ganância de Marcelo. O plano estava em movimento. Roberto, sob minhas ordens, tinha ligado para Patrícia momentos antes, confirmando que eu havia cedido e que os documentos originais estavam prontos para a entrega. Era a isca perfeita para um predador que se achava invencível. Marcelo não viria para negociar. Ele viria para apagar rastros. Ele achava que encontraria uma velha previsível, mas ele estava prestes a colidir com o aço que Mariana sempre disse que eu tinha na espinha. De repente, ouvimos o som abafado de passos leves no corredor. Múltiplas pessoas. O ar no apartamento pareceu congelar. Roberto soltou um gemido baixo de terror, mas um olhar meu foi o suficiente para silenciá-lo. A porta do apartamento, aquela que eu escolhi com tanto cuidado para ser o portal da nossa nova vida, explodiu para dentro com uma violência brutal. 4 homens de terno escuro entraram como sombras projetadas pelo inferno, armas em punho, mas eles não esperavam resistência. Alberto atirou primeiro um estampido seco que ecoou pelas paredes, atingindo o ombro de um dos invasores. O caos explodiu na sala. Eu também atirei, mirando nas pernas como aprendi nas horas solitárias de treinamento no clube de tiro. Eu não queria matar. Eu queria a justiça que o sistema me negava há 40 anos. No meio da fumaça e dos gritos, vi a silhueta dele. Marcelo Andrade entrou lentamente como se estivesse passeando por uma propriedade sua. Ele ignorou os homens feridos no chão e fixou os olhos em Alberto. Irmãozinho, ele disse, e sua voz era um gelo que queimava. Você realmente achou que ia me destruir e sair impune. Marcelo apontou a arma para Alberto, mas eu me movi para o campo de visão dele, mantendo minha 9mm firme na direção do seu peito. Ele riu uma risada suave e mortal.
Susana, você deveria ter aceitado os 2 milhões. Teria uma vida longa. Olhei para ele com todo o desprezo que acumulei desde que vi Patrícia na minha cama. Prefiro morrer em pé do que viver de joelhos para um assassino, como você, respondi, e senti o Cristo Redentor lá fora testemunhando o meu veredito final. Marcelo abriu a boca para retrucar, mas não terminou a frase. Naquele momento, as janelas e a porta secundária foram estouradas por agentes da Polícia Federal que estavam posicionados. Polícia Federal. Larguem as armas, gritou o delegado Cardoso, entrando com uma dúzia de homens. Marcelo tentou se virar para atirar, mas foi rápido demais para ele. 3 tiros o acertaram, e ele desabou no chão de madeira, o sangue tingindo o piso que eu mesma tinha polido com orgulho dias antes. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo som metálico de Alberto deixando sua arma cair. Eu também abaixei a minha, sentindo um peso hercúleo sair dos meus ombros. Estávamos vivos. A tempestade passara, mas o cenário era de ruína completa. Enquanto os paramédicos entravam para socorrer Marcelo e seus comparsas, o delegado Cardoso se aproximou de mim com uma expressão de respeito. Dona Susana, encontramos algo no apartamento que você precisa ver, ele disse, entregando-me um envelope que fora retirado da mesa de cabeceira de Roberto. Abri com as mãos trêmulas. Dentro havia fotos nossas de décadas atrás e uma carta de Roberto escrita na noite anterior. Nela, ele confessava tudo: a sua ganância, a sua fraqueza e o fato de que Marcelo não sabia de uma conta secreta onde Roberto vinha desviando milhões dele há 3 anos. 6 milhões de reais. Roberto estava traindo Marcelo tanto quanto me traiu. Ele pretendia fugir sozinho, deixando Patrícia para trás também. Ele enganou todo mundo, sussurrei, sentindo uma náusea de repulsa. Roberto foi levado algemado, sem conseguir me olhar nos olhos, as lágrimas, lavando o rosto de um homem que descobriu ser o mestre de nada. Patrícia também foi presa gritando que me amava e pedindo perdão, uma farsa que eu desliguei com um olhar de gelo. Sentei no sofá destruído, rodeada por agentes federais, e entendi que a justiça tem um cheiro metálico e um gosto amargo. Alberto sentou-se ao meu lado, as olheiras parecendo cicatrizes de uma guerra vencida. Acabou, Susana. A orquestra foi dispersada, ele murmurou. Olhei para as mãos de Roberto naquelas fotos antigas e depois para o pendrive que Alberto me dera. Eu tinha os dados dos 6 milhões. Roberto os deixara para mim como um dote de sangue. Tomei minha decisão ali mesmo diante do delegado. Metade daquele dinheiro sujo seria doada para hospitais de câncer e centros de apoio a mulheres vítimas de violência, causas que representavam as feridas que eu carreguei e curei em outros. A outra metade eu dividiria entre Mariana, Pedro e Felipe. Eles mereciam um recomeço que não fosse manchado pela herança de um pai criminoso. E eu ficaria com o que sempre foi: meu por direito, minha dignidade e a minha liberdade. Eu não seria mais a Susana previsível. Eu era a sobrevivente que sobreviveu à quimioterapia, à traição e a Marcelo Andrade. A música do mestre parou para sempre, mas o meu silêncio agora era preenchido pela paz de quem finalmente recuperou o controle da própria história. O sol começava a nascer sobre o Rio de Janeiro, iluminando os escombros da Gávea com uma promessa de justiça que não aceitava mais ser silenciada. 1 ano se passou desde a noite em que o silêncio da Gávea foi rasgado por tiros e pela queda de um império construído sobre o sangue e a mentira. Hoje é sábado, e o sol de outono entra pela janela da minha sala, a minha sala verdadeira, onde as marcas de balas nas paredes foram cobertas por quadros que eu mesma pintei. Não troquei todos os móveis. Decidi que alguns precisavam ficar para me lembrar de que a estrutura resistiu ao terremoto. O cheiro de café fresco e tinta a óleo agora define o meu santuário, substituindo o antigo odor de antisséptico hospitalar e a loção pós-barba de um homem que eu nunca conheci de verdade. Abro o jornal e leio a manchete que o Rio de Janeiro já decorou Marcelo Andrade, condenado a 47 anos de prisão. Ele passará o resto de seus dias em uma cela, enquanto seu poder se dissolve como pó. Sinto uma paz fria, o tipo de satisfação que não precisa de aplausos, apenas da confirmação de que a justiça, embora tardia, não se deixou subornar. Roberto recebeu 15 anos, Patrícia 8. A orquestra do mestre foi desmantelada e o palco agora está vazio. Eu fecho o jornal e olho para o meu celular. É Mariana em nossa videochamada semanal de São Paulo. Sorrio ao ver o rosto da minha primogênita, que foi meu braço direito durante os meses de depoimentos e luto.
Ela me conta que Miguel tirou 10 em matemática e que Sofia perdeu o primeiro dente. Meus netos são as cores vivas em uma tela que Roberto tentou deixar em tons de cinza. Mas no meio da conversa, o tom de Mariana muda carregado de uma hesitação que eu já aprendi a identificar. Mãe, ele pediu para falar com você de novo, ela diz, referindo-se ao pai. Roberto tem enviado cartas e mensagens através de advogados implorando por 1 minuto da minha atenção. Diga a ele que o meu tempo agora pertence a quem sabe valorizar. Lu respondi e senti meu peito leve como uma pluma. A jornada de Susana termina aqui, mas a lição fica. O que você aprendeu hoje? Deixe sua sabedoria nos comentários para outras mulheres lerem. A verdade é que Roberto Silva morreu para mim naquela van da Polícia Federal, mas o destino gosta de ironias cruéis. Há 3 meses, recebi uma carta oficial do Presídio Hospitalar Câncer de Pâncreas Avançado e Agressivo. Os médicos deram-lhe 6 meses de vida. Eu que sobrevivi ao câncer com aço na espinha agora, via o homem que me chamou de lastro ser consumido pela mesma doença que não conseguiu me derrubar. Pensei muito se deveria visitá-lo. Parte de mim queria que ele morresse sozinho, sentindo o frio do abandono que ele planejou para mim. Mas a enfermeira dentro de mim, aquela que segurou a mão de estranhos no último suspiro, sussurrou que o fechamento é um ato de misericórdia para quem fica, não para quem vai. Decidi ir. Não por ele, não por perdão cristão, mas para enterrar definitivamente o fantasma do meu casamento de 40 anos. Entrei na ala hospitalar do presídio, sentindo o cheiro familiar de desinfetante, mas agora ele não me causava náusea. Quando trouxeram Roberto em uma cadeira de rodas, quase não o reconheci. O mestre imponente, o diretor da escola de música, estava reduzido a um esqueleto de pele amarelada e olhos fundos. O uniforme laranja parecia grande demais para o seu corpo minguado. Ele me olhou, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto desfigurado pela dor. Su, você veio. Ele sussurrou a voz, apenas um sopro de arrependimento tardio. Vim para te dizer adeus, Roberto, respondi mantendo a mesa de metal entre nós como uma fronteira inalcançável. Vim para que você saiba que os seus 6 milhões de reais, agora, estão curando crianças com câncer e protegendo mulheres que você desprezaria. Ele fechou os olhos, os lábios tremendo. Eu tive tudo e joguei fora porque era fraco, ele confessou, e pela primeira vez eu ouvi algo honesto saindo daquela boca que proferiu 1000 mentiras. Roberto admitiu que Marcelo o comprou com a promessa de uma importância que ele nunca teve talento para conquistar sozinho. Ele confessou que Patrícia era a fuga de uma realidade que ele se sentia covarde demais para enfrentar. Eu o ouvi em silêncio, sem ódio, sem piedade. Quando ele perguntou se eu, algum dia, fui feliz ao seu lado, olhei para as minhas mãos e respondi. Eu achava que era, mas agora entendo que era apenas o conforto de uma rotina cega. Você me roubou 40 anos, Roberto, mas eu te agradeço por ter me forçado a descobrir que sou inquebrável. Saí daquela sala sem olhar para trás. Roberto morreu 2 meses depois, sozinho, em uma enfermaria fria, exatamente como ele previu em sua última carta desesperada. O funeral foi pequeno. Apenas eu, os filhos e Alberto estivemos presentes por uma questão de respeito ao sangue, não ao homem. Na saída do cemitério parei diante das lápides de Helena e Miguel Andrade. Alberto colocou flores brancas sobre o mármore, as mãos não mais trêmulas. Justiça foi feita. Susana, ele murmurou, e o abraço que trocamos foi o reconhecimento de 2 sobreviventes que atravessaram o inferno e se recusaram a queimar. Alberto decidiu viajar para a Europa para viver os sonhos que Marcelo lhe roubou, e eu prometi visitá-lo quando a minha própria agenda de vida me permitisse. Hoje, aos 65 anos, eu finalmente entendo o que significa viver. Comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência, onde ensino pintura e compartilho a minha história de superação. Elas não veem em mim uma enfermeira velha. Elas veem um farol. Descobri que a beleza da vida não está na harmonia perfeita de uma sinfonia, mas na coragem de continuar tocando mesmo quando as cordas se quebram. E Eduardo, o professor de história aposentado que conheci nas aulas de arte. Ele tem um sorriso honesto e olhos que realmente me veem. Não temos pressa. Temos companheirismo e o respeito mútuo de quem já perdeu muito e sabe o valor de cada minuto de paz. Sento-me na varanda e Eduardo coloca a mão sobre a minha, oferecendo-me uma xícara de chá, desta vez
um chá de camomila real, feito com flores que plantamos juntos no jardim de inverno. O Cristo Redentor brilha lá fora, e eu percebo que a minha previsibilidade que Roberto tanto zombou era na verdade a minha força, a capacidade de ser constante no amor, mas implacável na defesa da minha dignidade. Eu quase perdi tudo para a ganância de estranhos e a covardia de quem deveria me proteger, mas eu reagi. Eu me levantei da mesa, eu mostrei os dentes e eu recuperei a caneta da minha própria história. E a caneta está na minha mão firme e eu não vou soltar lá nunca mais. Justiça ou perdão? O que você escolheria? Obrigada por caminhar comigo na jornada de Suzana. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com uma amiga que precisa ouvir isso. Olho para o meu reflexo no vidro da varanda. Suzana Silva, enfermeira, avó, pintora, sobrevivente. O peso da traição não sumiu, mas ele se transformou no alicerce de uma mulher que não aceita mais migalhas. O pôr do sol no Rio de Janeiro traz a paz após a tempestade. E enquanto as luzes da cidade se acendem, eu agradeço por cada ferida que se tornou cicatriz, pois são elas que provam que eu estive na guerra e saí vitoriosa. A vida não acaba quando os filhos crescem ou quando o cabelo embranquece. Ela só acaba quando desistimos de lutar pelo nosso lugar nela. E eu, aos 65 anos, sinto que estou apenas começando o meu melhor ato. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Fiquem com Deus e nunca jamais abaixem a cabeça.